Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E nós falamos que é caravana mesmo, porque tem vários corações aqui, outros que vão chegar. E a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá esta oportunidade bendita de externar aqui as nossas reflexões acerca das questões de hoje, do tema do Evangelho. Então, não esqueçam de colocar as suas águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E para começarmos os nossos estudos de hoje, Gerson vai fazer a leitura de uma mensagem para nós. Uma mensagem que nós recebemos essa semana no Centro Espírita que a gente frequenta, é uma mensagem do Emmanuel, chama Em Silêncio. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que o teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as suas honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Obrigada, Gerson. Suzelei, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Então, após essa leitura, né, edificante, que prega tanta humildade, né? Então, vamos agora, boa noite a todos, relaxando o nosso corpo físico, treinando a nossa mente, acalmando nossos pensamentos, vamos nos elevando até nosso anjo guardião, a espiritualidade amiga das 24 horas. Vamos nos elevando até o mentor, os mentores da caravana,
E todos juntos, nesse momento, vamos até Ismael, nosso anjo protetor do Brasil. Ismael nos abraça, nos abençoa e nos leva até nossa mãe, Maria, que nos acolhe, nos envolve em seu manto de luz, de amor, naquele azul infinito de bondade, e Maria vai nos preparando e nos leva até seu Filho amado Jesus. Diante de Jesus, ajoelhamos espiritualmente e pedimos: Mestre, sê conosco agora e sempre. Mestre, obrigado pelos seus ensinamentos. Sabemos que temos muito ainda a aprender, mas aquilo que já aprendemos, que possamos usar em nós mesmos e ao nosso próximo. E Jesus, nesse momento, nos leva até Deus, o Pai, o Criador, diante de Deus. Vamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, por essa encarnação. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Suzelei. Carlos, você pode fazer a leitura para nós hoje? Você abre seu microfone, por favor? Agora. Sim. Tá bom. Bom, vamos falar sobre o capítulo 8, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E na parte que é obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são barbas, são forças ativas, porque levam ao fardo das provas que a revolta isenta deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulho e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialona. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida. Os triunfos são do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração.
Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, ujiquitoiaremos e forçaremos a sua vontade, rebelde, com o duplo esforço do freio da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Obrigada, Carlos. Então, aqui a gente no capítulo 9, que fala dos mansos, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Então, Lázaro, lembram do Lázaro? Aquele que foi ressuscitado por Jesus, que é irmão de Marta e Maria. Então, é ele mesmo. Novamente, aqui ele traz uma mensagem, vem falar da obediência e resignação dentro desse capítulo, Kardec colocou aqui para nós. Porque ele já fala que a obediência e a resignação, essas duas virtudes, então elas se combinam aí com a doçura, né? Em ser mansos e pacíficos. E é interessante, se nós formos buscarmos a palavra obediência no dicionário, e aí o que é obediência? Né? Obedecer é ceder à ordem de alguém. E a resignação é a pessoa que aceita pacificamente algo que se opôs. E também sem revolta, sem queixa, né? Sem demonstrar alguma resistência àquela situação que foi imposta para ela. Mas quando a gente olha a obediência por um olhar até no Antigo Testamento, a obediência ela vem aí do latim que significa vem de audiência, ob é uma inclinação. Então, uma inclinação a essa audiência que significa a Deus. Então, significa era ouvir a voz de Deus e ser obediente a Deus. Então, aqui Lázaro, ele vai falar dessa interpretação errônea que por vezes nós, seres humanos aqui, a gente faz, né? De sermos obedientes e com resignação. Porque quando se faz uma interpretação errada, pensa que não pode ter os sentimentos, que vai obedecer cegamente, ou seja, é aquela fé cega. Então, por isso que ele fala que essa interpretação, por vezes, é errada. Porque justamente o evangelho aqui, ele vem nos mostrar exatamente que é o contrário. Porque aqui ele fala que a obediência é o uso da razão. E a resignação é o uso do coração. Então, ele fala aqui que essas virtudes, elas vão expressar ações ativas. Elas são difíceis para a maioria aí dos homens, mas que vai refletir uma confiança plena em Deus. Então, não é uma fé cega, é uma fé raciocinada aqui. Porque quando eu obedeço a Deus, eu estou exercendo a lei do amor. Porque Deus é o nosso Pai, e Deus não é amor, assim como diz João. Então, se Deus é amor, eu amo a mim mesma e vou também amar ao próximo. Então, essa obediência a Deus é colocar o amor em movimento, é uma ação ativa. E quando eu venho com resignação, me resigno, tá certo falar resigno? Quando eu me resigno. Acho que tá, né? Agora eu me Resignar. perdi aqui no português. Então significa que eu estou domando aquela minha vontade ruim, e o que eu estou fazendo?
eu estou sim exercendo a minha vontade de crescer e evoluir, porque eu estou seguindo ali com resignação, com vontade a Deus, né? E Deus só quer o melhor para o seu filho. E, e Lázaro, ele cita aqui Jesus. Jesus, ele foi o homem aqui mais obediente e resignado que a gente conhece, de toda a humanidade. Então, olha só a história aí de Jesus, né? Em nenhum momento Jesus ele deixou de ter os seus sentimentos, mas ele foi obediente e resignado a Deus em prol de quem? De todos nós, em prol da humanidade. Então é isso que ele traz aqui. Então a resignação, Lázaro, ele vem aqui nos explicar que envolve coragem. Resignação é coragem. Coragem, gente, é uma atitude ativa. É isso que ele vem mostrar para nós. E que por isso que ele diz aqui que tem uma parte que ele fala que o covarde não é uma criatura resignada. Por quê? Porque o covarde não tem coragem. Verdade. Para ser resignado, tem que ter coragem, é uma coragem ativa. Então, olha só que interessante, né? Olhar por esse olhar aqui que Lázaro colocou para a gente refletir. E aí ele fala que nem o orgulhoso e nem o egoísta podem ser obedientes. Já viram aí orgulhoso e egoísta serem obedientes? Não vão ser. Então, por isso que ele fala aí que tem essa interpretação errada, e Lázaro, ele coloca também que toda época ela é marcada por algum vício, como ele colocou aqui, né, por uma virtude. E ele fala que aqui a nossa geração é marcada por uma atividade intelectual. Aí eu fiquei meio assim, o que é essa atividade intelectual que ele quer dizer aqui, né? Porque ele não disse assim de genialidade, ele não disse só a intelectualidade aqui, porque envolve uma atividade individual. Quando ele fala aqui atividade, ele fala assim no plural, que envolve a atitude aí dos homens. Então, é no plural que ele envolve, tanto que ele fala aqui, ó, porque a atividade é a soma de todos os esforços dos homens comuns para atingir um objetivo razoável. Porque ele fala aqui que é diferente dessa intelectualidade se a gente for comparar com um gênio. Porque o gênio, ele vai fazer esse processo individual, que às vezes ele é considerado gênio até depois da morte, né, gente? A gente vai ver depois, né? Hoje, como a gente fala aí de Einstein, a gente vai ver toda essa genialidade, mas foi bem até posterior. Então, é o que ele fala aqui, que não é algo individualizado, mas sim ato que envolve os homens em geral, os homens comuns. Então, é interessante que ele fala aqui também, nesse último parágrafo, que ele fala, né? Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha as portas para o entendimento. Infeliz porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, vamos agir contra a vontade rebelde e através do sofrimento iremos controlar e fazer com que ele nos obedeça. Esse último parágrafo aqui, parece que Lázaro ele foi bem forte aqui nas suas palavras, mas a gente também pode e deve entender isso aqui como uma metáfora, né? Assim como Jesus ele falava ali em parábola para que a gente e o povo daquela época entendesse de forma melhor. Então essa metáfora aqui é para entender, mas não como ações reais que esses guias aqui da humanidade que vão fazer essas ações, porque aqui ele se refere
A lei de causa e efeito. E qual é a lei de causa e efeito? Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Então, que cada um tem o resultado do que fez. Então, nós somos responsáveis. Não é outro, não é que vai vir e dar aquele sofrimento. Na verdade, é ali, né? Causa e efeito, causa e efeito. Então, aqui, para a gente, só resumindo, que eu já vi que tem gente aí que abriu o microfone. Quando vocês não abrem, eu vou falando. Então, para a gente ser obediente e resignado, significa disciplinar a nossa vontade e aos desígnios de Deus. Porque quando a gente disciplina a nossa vontade, a gente está disciplinando a nós mesmos, né? A gente está indo ao encontro do Pai, porque o Pai é o amor. Mas pode falar. Deixa eu ver que você abriu seu microfone. Eu? A Cleide. Pode ser Ah, você Cleide. também. Você, a Cleide, abriram. Pode falar, Suzy, depois eu falo. Não, eu achei interessante assim o paralelo que ele faz, né, da, da obediência e resignação em todas as épocas, né? Não só no individual, mas no coletivo, né? Então, quando Jesus veio, a parte da humanidade que era corrupta, né? Que não tinha essa resignação, essa obediência. Enquanto que os humildes, naquele momento, o que Jesus fez? Se aproximou deles, né? Então, assim como Jesus, eles se tornaram também obedientes e resignados, né? Daí ele compara com os dias de hoje também, né? O que acontece nos dias de hoje? Então, a parte da intelectual, a parte dos descobrimentos, eles colocam como? Como se fosse só do homem, né? Sem a obediência, sem essa resignação, como se eles fossem o tudo, né? Então, eles alertam aqui que esse progresso, em todas as épocas, ele tem que estar dentro dessa resignação e dessa obediência da maneira com que você colocou, Meire, né? Então, eu achei interessante essa parte, esses paralelos que ele faz, tá? Pode falar, Cleide. Não, Exatamente, Suzy. Eu penso mesmo que você eu também segui esse raciocínio, né? É, ele falou para todo mundo, né? Para o coletivo, para todo. É uma mensagem que o Lázaro aqui trouxe para a gente, para todo mundo. Você vê que há quantos anos atrás e até hoje, né? Quantos anos se passaram dessa mensagem, dos ensinamentos de Jesus, e quantos ainda de nós ainda não entende, não compreende, ou acham difícil entender, acham difícil seguir, né? Até hoje, as pessoas não conseguem ainda 100% amar o próximo como a ti mesmo, ser paciente como Jesus pediu, né? Ser indulgente, dar a outra face quando alguém bater, né, na sua, perdoar 70 vezes 7. Quantos ensinamentos Jesus deixou aqui para a gente, né? E a gente ainda não consegue, muitas pessoas ainda não conseguem, a maioria, né, ainda acha difícil, né? Então, eu achei muito legal ele colocar a coletividade aqui, falar para todo mundo, né? E que nem aquele fala, né, da obediência, né? O que é, resumidamente, né, nesse texto, é viver aceitar os ensinamentos e tentar seguir, né?
Essa é a obediência. E ser resignado é compreender e viver na fé esses ensinamentos, né? É ser resignado. Resumidamente, pelo que eu entendi, foi isso, né? Mas é uma linda reflexão que traz para a gente o Lázaro, né? É sim. É isso aí, Cleide. Então, Cleide, eu acho que nós já podemos fazer a nossa prece final. Tudo bem. Então, vamos nos conectando com essa espiritualidade amiga que aqui se faz presente. E vamos agradecendo ao nosso amado Deus, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, por este momento, por mais este ensinamento de Jesus. Vamos pedir também que essas vibrações abençoadas que estão nos rodeando após esses ensinamentos de Jesus, após as nossas reflexões sobre a mensagem de hoje, vamos emanar as nossas melhores vibrações para quem quer que esteja precisando neste momento. Para toda a humanidade que esteja precisando de amor, de amparo, de respeito, que o nosso evangelho de hoje, com todas as vibrações, possa contribuir e ajudar a todos que necessitam, possam também ajudar o nosso planeta, a todos os governantes que têm o poder de fazer dele um planeta melhor, que possa essas vibrações de amor chegar ao coração de quem quer que esteja necessitando. Peço ainda, Senhor, que possamos humildemente te pedir que entre em nosso lar, entre no lar de cada um que esteja aqui conosco no nosso Evangelho. E cobre, Senhor, com as suas bênçãos, com a sua luz, cada morador do nosso lar. Que a sua luz possa encher cada canto de nosso lar, da nossa casa, dos nossos corações. E que todas as necessidades que estivermos sentindo, qualquer necessidade, seja necessidade de cura, de dores, de emocional, da alma, qualquer necessidade seja atendida pela espiritualidade amiga e curada. Atende, Senhor, também aos nossos pedidos para os nossos entes queridos, amigos, que pedem as orações, pedem vibrações. Olha para todas as nossas anotações que estão em nossos cadernos, em nossos bilhetes, e abençoa cada um com a sua necessidade individual. Neste momento, Senhor, apresentamos as nossas águas e pedimos humildemente que seja colocada nelas o lenitivo necessário para cada um de nós que vamos bebê-la. Que ali seja colocado tudo o que precisamos para ficarmos felizes, fortes, em paz e prontos para mais o próximo evangelho que teremos na próxima semana,
porque sabemos que quando estamos contigo, estamos bem. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, Mãe Santíssima. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Nossa Senhora.